Glória a Deus. Dá mais um pouquinho de voz, por favor. Glória a Deus. Amém. Salve a Maria Igreja com a paz do Senhor. Amém. Salmo do pastor. Qual é? 23. Não sei se eu vou conseguir chegar até o último versículo, mas até onde o Senhor nos der tempo, nós vamos, amém? Vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Podeis aceitar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! O objetivo, irmão, é falar um pouquinho sobre como montar um sermão. Vai ser bem pouquinho. E nós vamos meditar nesse salmo, amém? Eu vejo aí os nossos irmãos garros, presbíteros, diaconisas, missionários, todos, graças a Deus, pregam. Amém? Mas esse dia teve alguém que me fez uma pergunta. Então, quando nós vamos trazer uma palavra, seja ela um estudo, qual a diferença do estudo com a palavra? Uma palavra ela tem que trazer conhecimento, mas uma pregação não é um estudo, amém? O estudo é um pouco mais devagar, você vai explicar o texto com mais paciência, dependendo aí do pregador, do conhecimento dele, ele pode ir nas línguas originais, que não é o meu caso, amém? Não tenho esse conhecimento, não sei se não devo ter. Eu acho que Jesus volta antes, mas nós precisamos primeiro do quê? De um texto. Eu já tenho o texto, o que eu tenho que fazer? Ler o texto. Eu li o texto, aí aquela pergunta: entende tudo o que lês? O texto não é o que eu acho, o texto não é o que eu penso, nem aquilo que eu quero dizer. O texto, ele já traz uma mensagem. Então, se eu tenho um texto, eu tenho que trazer a mensagem do texto. Eu não posso pegar um texto para trazer a minha mensagem. Eu estou com uma ideia aqui, irmão, vou pregar sobre... Aí eu invento lá uma campanha, aí eu vou procurar um texto que case na minha campanha. Não, eu tenho um texto, em cima do texto, aí você vai fazer a aplicação, bem? Então, primeiro, o texto. Qual foi o texto que nós usamos? O Salmo 23. O Salmo vai falar de quê? Nós vamos ver aqui. O cuidado do pastor com a ovelha. Vai adiantar eu falar para vocês tipos de ovelha? Ovelha bicho? Alguém que é fazendeiro? Vai adiantar eu trazer lá uma parte histórica, só falar do pastor, que lá os beduínos? Não, eu tenho que ler o texto, entender o texto e aplicar o texto. O que esse texto nos diz hoje? Qual era a mensagem que ele trouxe no seu contexto e o que o texto me diz hoje? Aí nós vamos conseguir trazer uma mensagem, bem? Isso aí nós precisamos da iluminação do Senhor. Segundo alguns teólogos, quando nós lemos lá em 2 Pedro, eu vou estar lendo por causa do tempo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, são os dois últimos versículos. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia é
é de particular interpretação. O que o texto está dizendo para mim? Não é porque eu peguei esse texto aqui, hoje nós vamos fazer um estudo, eu vou trazer uma interpretação, é só essa? Não. Porque senão nós vamos só ler a história. Eu posso aqui trazer esse texto e aplicar ao cuidado do pastor. Eu posso trazer esse texto e aplicar à obediência da ovelha. Eu posso trazer esse texto e aplicar à necessidade de um pastor. Eu posso pegar esse texto e trazer as necessidades da ovelha. Então não é de uma particular interpretação. Eu preguei, ninguém mais prega que isso. Não. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. É a multiforme graça de Deus. Veja o outro versículo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então isso aqui não é um livro comum. Isso aqui, amém? Este livro não é um livro comum. Este livro não é um livro de história. Quando eu leio os evangelhos, eu leio os evangelhos porque Jesus diz, olha, buscar as escrituras e elas de mim testificam de Jesus, e elas têm a vida eterna, amém? Então a primeira coisa que eu preciso como um cristão para me ler a Bíblia, fé. Eu preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A cobra falava, se a Bíblia diz que a cobra falou, eu não vou inventar desculpa. A cobra falou, está lá em Gênesis, no início. A cobra falou para ela, foi isso que Deus falou? Mas irmãos, não quero saber, é fé. Aí quem nos critica, crê em mitologia, é Minotauro, é Minerva. Quem que conhece aquela história da Minerva, que hoje é a Mulher Maravilha? É uma mulher que Zeus engole ela começa a dar martelada na cabeça dele e ela racha a cabeça dele e sai. Não é mais fácil eu crer na Bíblia? Então, se eu não acreditar na Bíblia, que Jesus falou, não posso fazer milagre, porque eles ouviram, mas não estava misturado com fé. Lá na sua cidade, onde ele foi criado, em Cafarnaum, ele não operou muitos milagres, por quê? Esse Jesus aí é o carpinteiro, é o filho de José, filho de Maria, ele não é o Messias. Se eu não creio, eu não vou ver a glória de Deus. Então, quando eu abro a Bíblia, a primeira coisa, eu preciso de fé. Eu tenho que crer no que está escrito. A mula falou com Balaão, falou, irmão. Mas eu não creio. Então, para que está abrindo a Bíblia para ler? Eu tenho que ter fé. Porque se eu não creio que a cobra fala, e eu não creio que a mula fala, eu vou crer que Jesus andou por cima do mar? Alguém já viu aqui alguém andando em cima do mar? Mas é Jesus. Como Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem conhece a história lá, Daniel 3. Tinha uma estátua, tinha que adorar a estátua. Os três não se prostraram. Aí veio lá o tribunal e falou, olha, ó rei, 3 aí não se dobraram. Falou, aquece mais a fornalha e pega homens fortes para os lançar na fornalha. Quem pode te livrar? Qual é a resposta dos jovens? Olha, o Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar. Se não, ou seja, se ele não quiser livrar, eu vou morrer queimado, mas eu vou morrer crendo no meu Deus. Isso é fé. Abre-se a porta da fornalha, os homens fortes que abriram, só no vapor já morreram. Joga os jovens lá dentro. Aí o rei fica assim, não jogamos 3, estou vendo 4. E o quarto é semelhante ao filho dos deuses. Aí o que queimou? Só as cordas que eles estavam amarradas. Se eles não crescem que o Senhor podia o livrar, e se eles não crescem que ainda o Senhor não livrasse, Ele é o Senhor deles, eles iam ver a glória de Deus? Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje, principalmente na internet, tem muitos
ataques à fé, ataque a pastor. Não, porque o pastor é isso, irmão. Não quero saber do seu pastor. Eu quero saber do meu pastor. Ah, não, porque é sempre assim. Eu conheço um amigo que tem um pastor das duas urnas. Ou ele vem congregar comigo, ou ele arruma uma igreja perto que é igual a minha. Porque na minha igreja eu não estou vendo isso. Então não vamos nos deixar influenciar. Não, mas a crítica textual. A crítica textual, irmão, é para quem estuda crítica textual. Eu não sou crítico textual. Eu, quando olho a Bíblia, eu não vou examinar os originais. Ah, porque isso, não quero saber. Está escrito aqui e eu creio conforme está escrito aqui. Mas no grego, eu não falo grego, porque eu tenho que crer na versão que está escrita em português. Aleluia. É simples assim. Então não tem que ficar inventando pavão. O Senhor é o meu pastor. Outra observação. Então, por que eu li esse texto de 2 Pedro? Porque os teólogos creem que a inspiração ela foi dada aos escritores da Bíblia. Hoje nós não somos inspirados, segundo os teólogos. Nós somos iluminados. Então lá, Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18, que nos diz assim: para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Qual é a vocação do crente? A salvação. Amém? E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Qual é a nossa herança? O reino dos céus. Amém? Então eles creem que hoje nós somos iluminados. Por que que o engenheiro que ele consegue colocar um avião, o nosso pastor falou que já está com a passagem comprada, um avião não tem toneladas de cabo, é feito de alumínio, e como é que um bicho daquele tamanho voa? É através do conhecimento do engenheiro aeronáutico. Esse engenheiro aeronáutico, com conhecimento de engenharia, ele não vai entender a Bíblia. Ele só vai entender a Bíblia se ele tiver o entendimento dele iluminado pelo Espírito Santo de Deus, para que ele possa reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando nós vamos pregar, outro cuidado, muito cuidado que nós temos que ter com o quê? Com as improvisações, com o mundanismo. Eu estava ouvindo esses dias uma pregação, aí o pregador falou assim: é como diz aquele ditado, quem não chora não mama. Aí teve um irmão que estava do meu lado e falou assim: varão, quando eu era do mundo, eu conhecia esse ditado de uma forma pornográfica. Olha o problema que eu estou trazendo. Irmão, 66 livros para nós falarmos. Não precisa acrescentar nada. Com risco de eu ter uma iluminação do Espírito Santo, um bom texto que vai de acordo com o coração que está necessitado sentado aí, e o Espírito Santo me usando. Se eu escorregar e der lugar à carne, eu jogo tudo na lata do lixo, ainda perco a minha reputação. Não precisamos de história, não precisamos de ditado, de nada disso. Irmão Flávio José é a história, mas é uma história contemporânea. Você pode usar a história do Império Romano, mas você vai trazer a história do Império Grego, do Império Bizantino. É algo que está ligado ao tempo em que a palavra foi vivida. Mesmo o texto que está escrito foi vivido. Passou disso, tome muito cuidado para não ser conhecido como profano, herético. Amém? Vamos ao texto propriamente dito. O Senhor. Nesse contexto aqui, o que é o Senhor? O que é o Senhor para mim? Quando eu falo assim, a paz do Senhor, eu estou dando a paz de quem? A paz de Deus, a paz de Cristo, a paz que o Espírito Santo nos dá.
Mas nesse contexto aqui, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Coloca, por favor, Deuteronômio 6, 4. Então, um chama de chamar, outro de chamar, mas vamos lá, é o texto, Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Já ouvi pregador falar o único Deus, não, o único Senhor. Essa palavra Senhor aí significa dono, porque nós fomos comprados. Quem é o dono de Israel? O Senhor que fez os céus e a terra. Se Ele é meu dono, Ele tem todo o direito sobre mim. Lembra de José no Egito? Ele foi comprado pelo eunuco de Faraó. Daqui a minha casa, tudo é entregue na tua mão. Duas coisas eu vou te proibir: não toque na minha mulher, e a comida que você for comer vai ser a que eu colocar na mesa. Como é que Deus é bom, né? Passa-se os anos, aí nós conhecemos a passagem. José ele vai para a cadeia, da cadeia ele sai para ser o quê? Governador do Egito. Aí ele interpreta um sonho para Faraó: está faltando comida no Egito. Aí vem todo o Egito falar com o Faraó: nós estamos com fome, nos dê comida. Esse assunto não é comigo não, vai pedir para José. Aquele que agora tinha a sua alimentação restrita, agora está alimentando uma nação inteira. Então hoje, irmão, nosso conhecimento ele pode ser pequeno, mas amanhã os senhores, as senhoras podem estar alimentando uma nação inteira, um bairro inteiro, uma rua inteira, uma comunidade inteira. Alguém passa e diz: olha lá, aquele varão ali é servo de Deus, olha, aquela varão ali é serva do Senhor. Quando me converter eu quero andar assim, quando eu me converter eu quero falar assim. Já começou com aquela varão ali, é só Bíblia, irmão. Já começou com aquele varão ali, é só Bíblia, irmão. Quando a gente para ali na rua, ele vai na padaria, o nosso pastor muito tem falado, ele vai na farmácia, ele vai no açougue, é bom dia, é boa tarde. Você já aceitou Jesus? Você já tem testemunho de Jesus na sua vida? Só sai coisas boas. Por quê? Porque o dono dele deu uma ordem: ide e pregai. Aleluia. Então nesse contexto aqui, o Senhor é o meu dono. Mas Ele não é só o meu dono, Ele é o meu pastor. E esse pastor aqui é no sinônimo de cuidado. Porque o texto está falando do cuidado do pastor para com as ovelhas. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Glória a Deus. Jeremias 3,15. Eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem. Apacentar não é sentar a barro. Tem pessoas que confundem. Apacente, mas pastor ele é rebelde. Não, deixa o pastor. Quem entende de ovelha é pastor. Mas se fosse comigo eu excluía. Quando for pastor, tu exclui. Nosso pastor aqui, como o nome é? Gilmar, ele falou o quê? Eu estava na Paraíba e tinha uma ovelha desgarrada no Rio de Janeiro. Pedi para o meu Senhor, para o meu pastor, ele me concedeu. Ele veio da Paraíba para o Rio de Janeiro e o filho dele está na presença de Deus. Quem entende de ovelha é pastor. Ovelha tem que ser obediente. Uma palavra que muitos não gostam: submissa ao seu pastor. Tem que olhar para o pastor, aprender a ouvir a voz do pastor, entender o que o pastor está falando, praticar o que o pastor está pregando. Porque o Senhor disse: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Nós temos aqui na nossa congregação, nesse ministério, um pastor que nos foi dado por Deus segundo o coração de Deus. Mas eu não aceito, eu não concordo. Eu não vou ser delicado. Que nos apacente com o quê? Com ciência, conhecimento.
inteligência. Por mais humilde que o pastor seja, ele tem inteligência emocional, ele tem inteligência dada por Deus, ele tem inteligência, às vezes vê lá uma vez eu cheguei numa casa, eu gosto de falar muito de mim, não. Aí estava um tumulto lá, vamos lá, para eles fazer uma oração. Eu falei, vamos lá fazer oração. Uma guerra terrível. Era o jovem casado, sentei numa cadeira. Não, porque ela é isso, porque ele é aquilo. Senta aí. Não adianta orar naquela hora. O que está acontecendo aqui é, Deus me revelou. É isso. Vai ficar orando aqui? Eu falei, não. O Deus que eu conheço, ele revela. Agora vamos orar? Vamos, acabou o problema. Inteligência dada por Deus. Dons. Creia nos dons do Espírito Santo. O Senhor nos enviou o seu Espírito Santo. Está à disposição da igreja os dons do Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos diz: buscai os melhores dons. Qual é o melhor? Qual é o que você tem inclinação? Busca os dons do Espírito Santo. Irmão, não sei qual é o melhor. Pede tudo então. Alguma coisa vai cair. Não é assim que a criança faz? Você quer o que é de presente de aniversário? Eu quero um avião, uma bicicleta e um iate. Pelo menos a bicicleta eu acho que dá para dar. O avião e o iate deixa para depois, de repente Deus abençoe esse negócio. Pede, busque, aquele que busca encontra, aquele que bate vai se abrir. Ah, porque eu vou para a igreja porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Quem sabe se Deus não está enviando na igreja para alguém ouvir de Deus você falar com ele. Mas Senhor, e os dons? Está enterrado? Cuidado, esse negócio de dom enterrado dá problema no final. Eu vos darei pastor. Então o pastor, ele é dado por Deus. O pastor, ele cuida da ovelha. Efésios 4, versículo 11 ao 14. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, alguns teólogos creem que pastor e doutor aí está tudo num dom só. O próximo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Porque muitas das vezes, irmão, nós passamos mal com má digestão, porque come aquilo que não era para comer, ou come em demasia. Vamos comer um cachorro quente? Vamos. Quer quanto? 4? Vamos comer um hambúrguer? Vamos. Quer quanto? Hambúrguer? 3? Depois daquele tamanho, o alimento que eu estou falando já não são muito bons. Eu ainda vou comer em demasia. Batata frita, só assim eu como a bacia inteira. E depois? Na palavra não muda, irmão. O pastor está falando, vamos orar. Aí quer comer batata, é descanso. Não, vou ver Netflix. Não tenho tempo para orar, passa a noite toda na Netflix. Vamos jejuar. Não, irmão, não posso jejuar. Vamos
bandido convertido. Bandido bom é bandido transformado. É claro que por se multiplicar a iniquidade, às vezes o nosso amor dá uma esfriada. Você fica com raiva, mas não deixa isso dominar não, irmão. Bom é o ímpio convertido. E a igreja, ela vem para pregar a vida e não a morte. Então nós temos que comer aquilo que é dado pelo nosso pastor. Pronome possessivo, meu pastor. Olha que privilégio. Nós temos um pastor no céu, meu pastor. Cantar de Salomão, versículo 2:16. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. 6:3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. 7:10. Eu sou do meu amado e o meu amado tem afeição por mim. Aleluia. Se eu sou de Deus, ele é meu. Se eu sou do mundo, eu não sou de Deus. Não amei o mundo nem aquilo que no mundo há. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu não posso falar que o Senhor é o meu pastor se eu tenho uma vida mundana, se a minha palavra é mundana, se eu uso de palavras torpes, se a minha vestimenta é mundana, se o meu comportamento é mundano, se a minha literatura é mundana, se aquilo que eu ouço, a música é mundana, se aquilo que eu leio é mundano. Glória. É claro, irmão, tem as formações. Aleluia. Glória a Deus. Tem irmãos aí que são formados em direito, psicologia, vão profetizar medicina, o que mais? Engenharia, vai pegando aí. Então são conhecimentos mundanos, conhecimentos específicos profissionais. Agora, tirou disso, linguagem de pronome neutro. Eu não falo. Eu não falo. Quem quiser que fale. Ah, irmão, eu não quero nem ouvir. Parar, eu não quero nem ouvir disso. Ah, irmão, carnaval não tem nem como a gente ver televisão. Não vê, desliga. Tem nada para ver, irmão. Um monte de coisa. Então eu vou ver aqui quando eu era do mundo, eu era da Mangueira. Que Mangueira, irmão? Desliga isso. É Bíblia. É livro, bons livros. É Bíblia de estudo. É conhecimento. É conhecer mais de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Parte A do versículo. E a parte B. Abre lá em Oséias para ler. Porque rejeitaste o conhecimento. Eu, Senhor, também te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim, e também rejeitei os teus filhos. Por isso que tem família aí que é destruída. Não, irmão, é demônio hereditário. Não é demônio hereditário, não. É falta de joelho, é falta de ler Bíblia, é falta de buscar conhecimento de Deus. Não tem o Senhor como seu pastor. Não é amado de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É desse jeito. Ovelhas, abre por favor aí, coloca por favor para mim, Ezequiel 34, 31. Glória a Deus. Quem são as ovelhas? Bom, a resposta da Bíblia está na própria Bíblia. Vós, pois, homens, vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas dos meus pastos, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor, e Yahvé, o Jeová. Então nós somos homens, mas o Senhor, Ele pegou uma profissão da época em que necessitava de total dedicação, o cuidado do pastor com a ovelha. A ovelha fugiu, vou atrás. A ovelha está quebrada, carrega no cangote. A ovelha está para cair no espinhadeiro, vai lá, laça com o cajado. A ovelha está rebelde, a varinha, para cá. É dedicação, é cuidado. De forma que quando o pastor já está ficando velho, ele já vai ensinando um jovem já vai acompanhando ele. Por quê? Se ele morrer, as ovelhas já conhecem a voz do jovem também. Porque a ovelha que é ovelha conhece a voz do seu pastor. Ah, irmão, mas eu fui enganado pelo mundo. Então
E o seu esposo orienta ela. Um presbítero e uma diaconisa. Só que o que Eva faz? Ela se apresentava como Adão, tradição judaica, não está na Bíblia. Deus falava, aí vinha à noite, na viração de dia, de manhã, a cobra já estava lá. Oi, minha amiga, vamos passear no jardim. Aí a cobra vai ter uma intimidade com Eva. Está pensando que ela apareceu? Come aqui? Não, vai ter uma intimidade, vai conversando. Ficam amigas, isso é tradição judaica, estou repetindo. Ficam amigas íntimas. Quando a cobra já tem assim uma intimidade, fala assim, Deus falou isso, eu estava vendo ontem, hoje, irmão, um estudo, uma pesquisa social, aí perguntando assim para as mulheres, entre o seu marido e a sua melhor amiga, quem você escolhe? Vocês acham que ganhou quem? A melhor amiga com 85%. É a cobra batendo na porta já de manhã. Deus falou que tem que ser submissa ao seu marido? Que nada. Eu estava vendo um pastor ali, dando um estudo, mostrou uma senhora uma mulher pediu para casar, o sonho dela era casar em uma igreja evangélica. Ela não era evangélica, mas queria casar na igreja evangélica. O pastor falou, não tem problema, eu caso. É para casar? Amém. Vai que depois de casar, eu não. Prometo amá-lo, prometo respeitá-lo, serei submissa a ti. Ah, não. Então para que pediu para casar na igreja? É a cobra batendo na porta já de manhã. Aí não quer ouvir o de casa, mas quer ouvir as cobras do mundo. Não quer ouvir o pastor, mas fica ouvindo a antiga serpente. Pode dizer, o Senhor é meu pastor? Pode até colocar adesivo no carro, escrever na porta, mas não está, porque o coração está cheio de conversa que teve com a cobra. Vai chegar o dia que ela vai falar assim, pode comer que não vai dar nada. Deus falou, mas não é assim não é assim que prega hoje. Não, irmão, tem que aliviar. Como é que esse povo que é excluído pela sociedade vai ficar? Se converte dos seus pecados. João Batista vai pregando, arrependemos e convertemos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus sai do deserto, teve a tentação, agora os anjos nos serviram, ele sai e vem na autoridade do mover, na autoridade do Espírito Santo, pregando, arrependemos e convertemos, porque é chegado o reino dos céus. O Senhor é o meu pastor, Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, Ele tem todo o domínio sobre a minha vida. Come, não come, veste, não veste, vai, não vai, fica. Você acha que Davi era bobo? Davi, ele se garantia na habilidade de espada. Senhor, esse povo vai me entregar? Vai. E aí, o que eu faço? Eu vou, filho, segura um pouco aí. Agora tu pode ir, Davi. Davi ia e voltava, entrava e saía da presença de Saul. Mas ele não consultava Saul, ele consultava o pastor dele. Consultar Saul, irmão, deu Mical por laço. O que você quer? Tu não tem dinheiro para pagar o dote, não? Tranquilo, traz prepúcio filisteu. Para mostrar que Deus estava com ele, ele trouxe o dobro. E Saul pensou o quê? Pô, pensei que tinha morrido. Ou eu confio, ou eu não confio. Nada me faltará. Almeida Revista Corrigida. De nada tenho falta. NVI. Coloca aquela foto, por favor. Ele me dará tudo que preciso. Nova Bíblia Nova. Bom, aí já... Nem a tradução de hoje, na linguagem de hoje, ela traz ela diz, nada me faltará. Ele me dá tudo que eu preciso, é complicado. Aí uma tradução vinda do hebraico, do lado da esquerda aqui o pastor lê, do lado da direita, amém? Deixa eu ler isso aqui, ó. Não vou ler lá, não sei. Olha aqui, ó. Yahvé é o meu pastor, não faltarei. Ou, eu vou dar outra tradução, depois eu vou falar disso daí. Em pastagens de grama,
Aí está ele ali, porque não tem no texto, me fará deitar. Olha como é que é difícil fazer uma tradução. Junto de águas de descanso. O que é isso? Águas tranquilas, paradas. Ele, não tem no texto, me conduzirá. Não está dando para ler ali não, né? A minha garganta, ele restaurará. Ou seja, água, deserto, água. Guia-me por sendas de justiça, ou seja, pelo caminho da justiça. Por causa do nome dele, esse dele aí com letra maiúscula. Mesmo que, aí pareceu, caminhe pelo vale da sombra, não tem nem morte, não temerei desgraça, porque tu, esse tu tem que estar com letra maiúscula, estás comigo, o teu bastão e o teu cajado. Aí para a nossa tradução o que é? Tua vara é diferente de bastão, para a gente é. Me tranquilizarão, aí diz me consolam. Prepara diante de mim uma mesa perante meus inimigos. Ungiste com óleo a minha cabeça, o meu cálice de plenitude. Olha a diferença. O que é o meu cálice transborda? Irmão, Deus vai derramar azeite até transbordar. Nunca vai. Quem que chega no imagina, estou indo lá para Paraíba. Vai o seu pastor para pregar. Aquela S10 bonita, Toyota Hilux, recebe aí. Aí chega no posto e fala assim: bom, eu vou para Paraíba, só pego 80, vou jogar aqui, só pego 80 litros no tanque, quase foi 120, deixa derramar para me chegar até lá. Existe isso? Não existe. Unge a minha cabeça e meu cálice transborda. Unge a minha cabeça e no meu cálice há abundância. Ele vai ser honrado com a unção, ele vai beber, quando ele colocar o copo na mesa, o servo vai lá e enche. Até ele falar, estou satisfeito. Como nós nunca ficamos satisfeitos daquilo que Deus tem para nos dar, graças a Deus por isso, estamos sempre buscando e o Senhor está sempre nos enchendo. Enchendo-nos, né? Encheios de Deus, uma das traduções é deixar ser cheio, amém? Vamos lá. Prepara diante de mim uma mesa perante meus inimigos. O que é isso? Os lobos estão tudo em volta olhando, mas o pastor é sagaz, irmão. Sabe que se vier, a funda é afinada, vai tomar de cajado e de vara. As ovelhinhas estão tudo comendo a grama e os lobos jejuando. O problema deles. Enche a minha cabeça e meu cálice de plenitude. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa de Yahvé pela extensão dos dias, ou seja, todos os dias da minha vida. É uma das traduções. Então, uma também forma de interpretar esse salmo é: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Quem não vai me faltar não são as minhas necessidades, é o pastor com seu cuidado. Porque lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz: olha, eu sei ter fartura, mas também sei padecer necessidade. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Se abrir na revista e corrigir a fiel, tá? Todas as coisas eu posso em Cristo Jesus que me fortalece. Versículo de número 2. Vou só fazer um upgrade agora. Cadê o horário? Deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Alimento, segurança e descanso. João capítulo 10, ele diz: eu sou a porta. As ovelhas entrarão e sairão e encontrarão pastagem. Ele está falando de quê? De um aprisco. Então eles faziam um aprisco de pedra, meio um muro, mais ou menos 1,5 metros de pedra, colocavam alguns galhos com espinho em cima, para quê? Nem para o lobo não entrar ou para a ovelha não pular e fugir. E o pastor dormia na porta, por isso que ele diz: eu sou a porta. Quem entrar no aprisco vai estar seguro, e quando sair, o pastor vai conduzir, vai ter água e vai ter alimento. Versículo número 3: refrigera minha alma pela vereda de justiça por amor do seu nome. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados
presença do Senhor. A presença do Senhor nos traz refrigério no dia da angústia. A presença do Senhor nos traz refrigério no dia da bonança. A presença do Senhor nos traz refrigério quando nós nos convertemos, quando nós nos arrependemos e entregamos a nossa vida ao nosso Salvador. Versículo de número 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse, ele tem a segurança que o Senhor vai livrá-lo no dia do mal. Salmo 18. Versículo 18. Depois lê o salmo todo em casa. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Surpreenderam-me no dia da minha angústia, mas o Senhor foi o meu amparo. Surpreenderam no dia que eu estava, aleluia, meio desorientado, mas eu tenho o Senhor. Surpreenderam, mas eu tenho o Senhor. Veio a prova, mas eu tenho o Senhor. Veio a provação, mas eu tenho o Senhor. Veio o deserto, mas eu tenho o Senhor. O vale é perigoso, é da sombra da morte, mas eu tenho o Senhor. Não temerei mal algum. Não sei porquê. Hoje em dia tem muitos cristãos que parece que tem síndrome de tudo. É síndrome do pânico, é síndrome do medo, não, o Senhor é o meu pastor. E ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A Covid veio, se ficar com medo e não ficar com medo, se tiver que morrer, vai morrer do mesmo jeito. É melhor confiar no Senhor. Se passou pela Covid, glória a Deus. Se morreu pela Covid, glória a Deus. Se está de pé, glória a Deus. Se partiu para a eternidade, o apóstolo Paulo diz: melhor é estar com Cristo. Deus que queira confiança no nosso Deus. Não, eu preciso, irmão. Eu preciso de um plano de saúde. Não, irmão, eu preciso. Não vou nem tocar no assunto das picadas, porque nem pode. Mas eu preciso da presença de Deus sobre a minha vida. Eu preciso do cuidado do Senhor. Está morrendo gente, mas morre gente desde que o mundo é mundo. Desde que Caim matou Abel, morre gente, mas eu confio no meu Deus. Versículo de número 5. Unge a minha cabeça com óleo. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36, a Bíblia nos diz que Jesus estava na casa de um homem e de repente uma mulher, ela entra e o povo diz: é pecadora. Aí ela chega e derrama um óleo sobre os pés de Jesus e começa sobre a cabeça de Jesus e começa a beijar os pés de Jesus e começa ali enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Aí o dono da casa diz assim: se ele soubesse quem ela é. Aleluia. Aí Jesus fala assim: olha para essa mulher aí. Eu creio que ele falou, deve ter esperado assim: você é miserável, não vale nada, mas deixa ela aí, daqui a pouco ela não. Cheguei na tua casa, tu não lavou meu pé. Ela não cessa de beijar os meus pés e lavar com as suas lágrimas. E com seus cabelos, cabelo para a mulher, irmão, é uma dádiva de Deus. Quando a pessoa está tribulada no mundo, a primeira coisa que faz é a mulher tosar o cabelo. Cabelo é uma dádiva de Deus. Mas a doutrina da Assembleia não, a Bíblia diz que Deus deu em honra. Os cabelos dela, ela está enxugando meus pés. Tu não me ungiste. Essa mulher derramou um bálsamo precioso sobre a minha cabeça. Você não me recebeu com honra, não me beijou no rosto, chama ósculo santo. Essa mulher não deixa de beijar os meus pés. Então não a incomode, filha, vai em paz. Teus pecados estão perdoados e tua fé te salvou. A quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar, nem quem for humilhado, a quem se humilhar será exaltado. Versículo de número 6. Misericórdia e bondade me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por muitos dias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3.
versículo 21 ao 26. Disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. A outra tradução é mais bonitinha, né? Quero trazer à memória O que me pode dar esperança? Está na revista atualizada. as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. A fidelidade de Deus é tão grande que a Bíblia nos diz que ainda que nós nos tornemos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Não espere no governo, não espere na saúde, não espere no SUS, não espere na aposentadoria, no INSS, espere no teu Senhor, no seu Salvador, no seu pastor. Bom é ter esperança. Bom é o Senhor para os que esperam, perdão. É outra tradução que eu queria falar. Por quê? Por ele, para a alma que o busca. Agora o versículo 6. Bom é ter esperança e aguardar, qual foi a palavra introdutória? E aguardar em silêncio. Não, irmão, estou na fala, fique em silêncio. Não, irmão, silêncio, cala a boca. Não, irmão, cala a boca, espera em silêncio.